Fala galera, professor Arlen Mendes na área com mais um Desvendando o Treino Social. A gente está vindo de uma aula muito importante sobre jogos. A gente já viu todas as competências e habilidades. E agora a gente vai entender como que a gente pega todas essas informações e constrói uma aula. Então, vem comigo! Muito bem, a nossa aula de hoje é sobre a estrutura metodológica. Nossa, mas que nome difícil! Na verdade a estrutura metodológica nada mais é do que o passo a passo da sessão de treino social. Ou seja, a estrutura metodológica, ela mostra como que a gente constrói a nossa aula. Então, a partir de agora, a gente vai entender quais são os passos que a gente tem que seguir para construir uma aula de treino social. A estrutura metodológica se divide em 5 etapas. São elas: o esquema de jogo, o aquecimento, a parte principal, o jogo final e a mesa redonda. No esquema de jogo, é o momento inicial da aula, no qual o professor recebe e reúne os seus alunos. Pode colocá-los preferencialmente em formato de círculo, uma grande roda. Nesse momento, o professor vai apresentar a proposta da aula. Esse também é o momento da gente construir regras de convivência, ou até mesmo fortalecer as regras que já existem. É muito importante que nesse momento a gente possa utilizar o jogo especial, principalmente para potencializar e já começar a trabalhar as competências e habilidades socioemocionais. Uma dica muito importante e que vocês podem utilizar em suas aulas é que nesse momento do esquema de jogo a gente pode escolher o capitão do dia. Esse aluno ele vai ajudar o professor em todas as atividades dessa aula. Isso gera responsabilidade e promove autonomia nesse aluno. O passo número 2 da nossa estrutura metodológica é o aquecimento. É o momento de preparar fisiologicamente o organismo para as atividades que a gente vai propor para os nossos alunos. Ou seja, é o momento de elevar também o batimento cardíaco do aluno, através de atividades lúdicas e motivantes. No aquecimento, todos os alunos devem participar de forma simultânea. O professor deve evitar grandes filas, evitar pausas muito demoradas e também explicações que duram muito tempo. Para isso, o professor pode colocar o aluno para aprender jogando. E as atividades devem ser bem intensas. Para isso, é importante a utilização de jogos iniciais. O terceiro passo da nossa estrutura metodológica é a parte principal. Ou seja, é onde a gente vai trabalhar o nosso objetivo da aula. Nesse ponto, é importante respeitar o princípio da gradação, ou seja, atividades do mais simples para o mais complexo. E também são atividades voltadas para a parte tática individual ou em grupo. Dependendo do seu objetivo, você pode utilizar ou os jogos analíticos ou os jogos situacionais, e até mesmo os dois na mesma sessão de treino. O nosso quarto passo da estrutura metodológica é o jogo final. São atividades táticas desenvolvidas para o grupo. Nesse momento do treino, a gente deve respeitar as especificidades trabalhadas nas atividades anteriores. A gente também deve adaptar o espaço, a quantidade de jogadores e o tempo dessas atividades. É importante que no jogo final, todos os participantes possam jogar entre si. Ou seja, o professor pode promover um rodízio. É importante também a utilização do jogo formal. O quinto e último passo da estrutura metodológica é a mesa redonda. O momento de reflexão, tanto individual quanto em grupo, das atividades que aconteceram na sessão de treino social. O professor coloca os seus alunos em um grande círculo, onde todos possam se ver. E aí, ele vai, através de perguntas guiadas, fazer com que os seus alunos se expressem e falem o que aconteceu, o que aprendeu e o que sentiram durante as atividades. A mesa redonda deve acontecer num espaço confortável, não necessariamente dentro do espaço de treino,
pode ser do lado de fora, em uma sombra. O professor, ele pode e deve utilizar temas pré-direcionados. E aí, ele deve deixar os alunos falarem. É o momento dos alunos. O professor pode utilizar os jogos especiais. Compreendendo a estrutura metodológica, agora a gente entende o passo a passo de como montar uma aula. Então, para a próxima aula, a gente vai fazer juntos o plano de aula do treino social. Então a gente vai encerrando aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho feito o máximo para facilitar o entendimento de vocês em relação ao treino social. Então quem gostou, dá um like. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta aí. Muito obrigado e fui!